Uma mudança deixa sempre patamares para novas mudanças. Bem-vindos ao Aconchego Filosófico. Durante o período medieval, o poder político era concentrado como um presente divino. Os teólogos elaboraram suas teorias políticas baseadas nas escrituras sagradas e no direito romano. No entanto, não há para o político, diria Maquiavel, a possibilidade de ação fora da vida terrena. Ele não pode praticar o bem porque não está na cidade de Deus, como pensou Agostinho. Em Maquiavel, a humanização das ações e dos seus significados se dá pelo político. Não há recurso possível no sobrenatural. Não há transcendência que resolva o problema político. É assim que ganhava corpo uma teoria que faria a escola do pensamento político no Ocidente. A tradição do realismo político, base da política moderna que Maquiavel foi responsável por inaugurar. Então é isso. É sobre Maquiavel que a gente vai falar hoje. Nicolau Maquiavel viveu durante o Renascimento italiano. Nascido em 1469 na cidade de Florença, Itália. Embora tenha pertencido a uma família de poucas posses, sempre se interessou pelos estudos. Os conceitos da antiguidade clássica influenciaram seu pensamento, principalmente o conceito de virtude e fortuna. Maquiavel tornou-se um importante historiador, diplomata, músico, filósofo e político italiano. Exerceu o cargo de secretário da segunda chancelaria durante pouco mais de 14 anos. Observou o comportamento dos grandes nomes da época e retirou alguns postulados para sua obra. Em 1512, com o fim da República, perdeu seu cargo. No ano seguinte, foi preso e torturado por conspirar contra a eliminação do cardeal Giovanni de Médici. Posteriormente, foi exilado, período no qual se dedicou a escrever suas primeiras obras. Os principais escritos em que expõe seu pensamento político, O Príncipe e comentários sobre a primeira década de Tito Livio, só foram publicados póstumamente. Embora o livro O Príncipe tenha sido uma obra lida por muitos ao longo dos séculos como um manual ou receituário para o governante que desejasse se tornar um príncipe virtuoso em qualquer tempo e lugar, o que se evidencia é seu caráter de tratado teórico. Maquiavel deixou claro que o livro tinha um sentido prático e imediato, explicitamente declarado em seu último capítulo, sobre a unificação da Itália e a expulsão dos estrangeiros. Ele diz: "Mas sendo minha intenção escrever coisa útil, destinada a quem por ela se interessar, pareceu-me mais conveniente ir diretamente à efetiva verdade do que comprazer-me em imaginá-la. Muita gente imaginou repúblicas e principados, que jamais foram vistos ou de cuja real existência jamais se teve notícia. E é tão diferente o modo como se vive do que como se deveria viver, que aquele que desentende o que se faz e se atém ao que se deveria fazer, aprende antes a maneira de arruinar-se do que de preservar-se." Se garantia Maquiavel, né? Dado seu conteúdo contundente, muitos resumem o manual com a seguinte frase: "Os fins justificam os meios." Mentira, essa coisa nunca foi escrita em lugar nenhum da obra. O que é interessante é que com certeza você já ouviu alguém chamar outra pessoa de maquiavélico. O que isso quer dizer? Maquiavélico remete a alguém que premedita suas ações de modo a se beneficiar com elas. Portanto, lhe faltaria escrúpulos dentro das relações sociais. Uma pessoa que também não se apega às regras morais, né? Isso é uma pessoa maquiavélica. Na obra O Príncipe, o Maquiavel diz que o político, o governante, para governar, não deve se deter nos princípios morais que regem o comportamento do cidadão comum para alcançar os objetivos de Estado. Ao invés disso, respeitar a moral, ele deve realizar suas ações sempre visando o resultado delas e não os meios utilizados para chegar a tal plano, ao que ele deseja. Isso não quer dizer que Maquiavel pessoalmente concordasse com isso, visto que sua obra é o abandono dos idealismos e utopias políticas dos antigos. Traz assim o realismo político e um determinado pessimismo político. E tudo isso inaugura o pensamento político moderno, fundando assim um novo tipo de filosofia e política ligada à antropologia. Maquiavel se opõe de forma contundente àquela tradição ética e política que se desprende da realidade efetiva e da necessidade da ação política como algo imaginário. Sendo assim, ele buscou rearranjar
os 3 eixos do pensamento antropológico, epistêmico e político. E o seu pensamento funda uma política material, concreta e efetiva, pautada na contingência e na materialidade da ação política. Ao analisar essa realidade dura, alguns identificam Maquiavel como pessimista, mas o que ele faz é tornar a realidade como um ponto de partida para a descrição da política, porque estando o homem inserido em uma realidade proporcionada pela necessidade, a lei não pode se pautar por um referencial formal, universal somente. Ela deve ser expressão de uma construção sólida, dinâmica, que dê conta das demandas internas e políticas, renovando os princípios que fundaram a República ou o Principado. A finalidade política para Maquiavel pode ser resumida em 2 aspectos: a manutenção da ordem pública nas relações internas e a defesa e integridade da pátria nas relações externas. O objetivo de um príncipe deve ser, uma vez controlada a fortuna, manter o Estado, desejando conquistar aqueles bens oferecidos por ele: honra, glória, fama e riqueza. Nesse sentido, Maquiavel não tem uma teoria do príncipe, e sim uma teoria do jogo do qual o príncipe deve participar se quiser ser um príncipe e se manter como tal. O que amarra todo o discurso de Maquiavel são basicamente 2 pressupostos. O primeiro é a ideia de uma constância da natureza, uma certa tendência humana à maldade e ao egoísmo. E o outro é o poder do interesse próprio na determinação dos comportamentos. O conflito está dado imediatamente na vida social e é parte dela. Construir o Estado envolve ordenar a vida do povo e das pessoas ou grupos, organizando interesses potencialmente conflitantes. Isso pode dar tanto pelo abafamento de conflitos, quanto pela canalização ou regulamentação. Isso requer poder baseado na força, capaz de gerar instituições, como exércitos, leis, normas fundamentais e religião. A partir do momento em que interesses privados estão subordinados a uma certa ordem e de algum modo regulamentados, emerge a noção de público ou de bem comum. Nesse sentido, se destacam 3 conceitos importantes dentro da obra do Maquiavel: a virtude, a fortuna e a liberdade. A fortuna é o conjunto das circunstâncias que possam cercar as ações e de alguma forma determiná-las, impondo um mínimo de esforço de uma resposta eficaz. Ela demonstra sua força onde não encontra uma virtude ordenada. Um príncipe que se apoia exclusivamente na fortuna fica refém da sorte. Fortuna e sorte são bem ligados, né? A qualidade capaz de dominar a fortuna é a virtude. Esta é a capacidade de agir em face da fortuna, aproveitar uma circunstância favorável, resistir aos fatos e, se possível, se antecipar a eles, conquistando honra e glória para a sua segurança e para o Estado. Essa última instância, a virtude, é a capacidade de produzir história. Esta é a tarefa que cabe ao príncipe. Daí a importância de toda a instrução proposta por Maquiavel. Algo, no entanto, independe de tudo que ele possa aprender pelo exército, pelos estudos e como agiram os príncipes virtuosos. É a sua disposição de agir com ímpeto quando há necessidade para dominar a fortuna. E a liberdade para Maquiavel? Ela não aparece como um componente direto ou qualidade definidora para o Estado. Isto é, ela será maior ou menor de acordo com o desenho institucional estabelecido a partir de relações entre as instituições e os interesses em jogo, enquanto virtude e fortuna vão conferir qualidade e durabilidade às relações políticas e institucionais. Liberdade, virtude e fortuna são, portanto, predicados da ordenação política no contexto que Maquiavel pensou. O movimento teórico empreendido pela reflexão maquiaveliana coloca em xeque toda a construção ético-política que vislumbra a sociedade a partir de um ponto de vista meramente formal. A compreensão de o homem, da lei, da ação política será constituída a partir da premissa da necessidade material, a ação e sua efetiva finalidade. Acho que tem uma frase que sintetiza muito bem o seu pensamento e com certeza vocês já ouviram falar. É muito mais seguro ser temido que ser amado, quando se tem de optar por uma das alternativas. Nicolau Maquiavel e o Príncipe. E aí, vocês pensam que o pensamento político do Maquiavel tem uma influência ainda hoje? Comentem, me contem sobre isso, deixa aqui seus comentários e até o próximo vídeo. Primeira década de tá bom. Tá.
Não deixem de se inscrever no canal, também comentar, curtir e compartilhar esse vídeo. Ative o sininho para continuar acompanhando tudinho por aqui. E aproveita para conhecer os nossos outros trabalhos e projetos. E apoiar a gente no nosso financiamento coletivo. O link está na descrição do vídeo.